Vou começar contando um mistério tremendo aqui para os irmãos, certo? Antes de começar o culto, eu estava aqui sentado, a irmã Deide chegou para mim e me deu um carão, porque eu não falei para ela durante a semana qual o texto que eu ia pregar, porque normalmente a gente combina isso para ela fazer a direção do culto de acordo com o texto que eu vou pregar, né? Ela pensou que era o Guilherme que estava trazendo as pregações de domingo. Ela me deu esse carão e tal, e veio fazer a direção. E aí quando ela veio fazer a direção, ela leu Romanos 8, do 29 ao 39. A gente não tinha combinado nada, mas vou pregar em Romanos 8, do 31 ao 39. Pode abrir esse texto aí, é o texto da nossa meditação nessa noite. Como alguém já disse, né? Olha o que Deus faz na tua vida. É assim. Queridos, esse é um texto belíssimo, rico, precioso, com grandes lições. E ele é um texto que ele está localizado aí em Romanos numa posição bastante significativa, muito importante, de destaque. Ele tem uma importância muito grande para o argumento de Paulo de forma geral na carta aos Romanos. E alguns estudiosos têm chamado esse momento aqui do final do capítulo 8 de clímax retórico da carta. Aquele momento em que Paulo, prestes a encerrar seu argumento, ele dá um último momento, um upgrade no que ele vem dizendo para convencer de vez e fechar a questão de tudo que ele vem ensinando. Então, essa parte do capítulo 8, do 31 ao 39, é um texto de transição em que Paulo vem fechando todo o argumento do que ele disse anteriormente, dos capítulos de 1 a 8, para convencer de vez os seus leitores de tudo que ele acabou de falar nesses 8 capítulos. Então, esse texto é um texto essencial para você compreender tudo que Paulo vem dizendo. Tanto é que, para que nós entendamos ele, nós vamos precisar retroceder um pouco na mensagem geral da carta. E aí eu vou precisar da compreensão, do carinho dos irmãos para voltar comigo. Não vamos precisar abrir a Bíblia, mas eu vou precisar fazer um panorama geral do que acontece nos capítulos de 1 a 8 para que a gente possa expor Romanos 8, do 31 ao 39, tá bom? Sem esse panorama do capítulo 1 ao 8, ficaria difícil a gente entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Nos capítulos iniciais, a partir do capítulo 1 de Romanos, Paulo começa argumentando que toda a humanidade, todos os seres humanos, todas as criaturas, todos os seres humanos de Deus, eles estão debaixo da ira de Deus. A partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo começa a argumentar e dizer que a ira de Deus, ela se revela sobre a humanidade, porque os seres humanos, eles se revoltam, eles se rebelam, eles pervertem a justiça de Deus, a verdade de Deus. Então, Romanos começa com um tom negativo, com um tom sombrio, em que Paulo coloca toda a humanidade debaixo do juízo, da ira, da fúria de um Deus santo, porque essa humanidade, ela se aliena, ela se distancia, ela se revolta contra esse Deus e contra as suas leis. A partir do capítulo 2, após ele ter feito essa exposição e mostrado que todos estão diante de Deus e estão numa posição de serem julgados, de serem punidos, ele vai para o capítulo 2 e mostra que ninguém vai poder se eximir dessa culpa, ninguém vai poder levantar argumentos contra Deus, nem os judeus, nem aqueles que se achavam mais puros. Paulo diz, olha, vocês que são judeus, que acham que vão escapar do juízo porque tentam guardar a lei, porque são circuncidados, não existe isso. Vocês também que julgam, que ensinam que não é para mentir, que não é para roubar, que não é para adulterar, vocês também vão ser alvos do meu juízo. Ele diz isso porque ele é um Deus imparcial, um Deus justo e que ninguém escapa da sua fúria, do seu juízo. E ele também diz que nem mesmo aqueles que se apegavam à lei, que diziam, olha, nós temos a lei de Moisés, a nós foram dados os oráculos de Deus, nós temos essa lei maravilhosa, nós fazemos tudo para guardá-la. E Paulo diz, não, através da lei nenhum de vocês vai ser salvo. Nem aqueles que buscam com mais afinco. A lei não tem esse propósito. A lei não tem essa capacidade de fazer vocês serem salvos. Vocês também estão debaixo do juízo de Deus. Gentios, judeus, moralistas, aqueles que buscam toda a sua santidade, estar diante de Deus, nenhum de vocês vai serem considerados justos diante de Deus pela prática das suas obras. Diante dessa conclusão de Paulo,
A humanidade se encontra diante de um problema. A humanidade se encontra diante de uma situação terrível, complicada. A pergunta que surge a partir do capítulo 3 é: como nós vamos poder estar diante desse Deus santo, desse Deus justo? Como vamos nos aproximar dele, se nem aqueles que guardam a lei, aqueles que tentam viver de acordo com a lei, os judeus circuncidados de acordo com a lei de Moisés, que seguem as tradições, se nem eles vão ser salvos, o que nós podemos fazer para ser salvos? Então Paulo argumenta que a única forma do ser humano ser salvo é através da fé no sacrifício de Jesus. Ninguém vai ser salvo pelas obras da lei. Ninguém vai ser salvo por se apegar a determinadas tradições. Todos aqueles que forem salvos serão salvos unicamente através da fé no sacrifício de Cristo, no sacrifício expiatório de Cristo. É através dessa fé, nesse sacrifício, que nós podemos ser justificados, e essa palavra é importantíssima. Em Romanos a gente vai ver também mais na frente. Nesse momento ele exclui todo o mérito, ele exclui toda arrogância, toda tentativa pretensiosa de se colocar diante de Deus com base nas nossas obras, no nosso mérito, no que a gente fez. Ele exclui tudo isso. E ele diz: olha, desde sempre a salvação foi pela graça, pela fé. Abraão não foi justificado pelas suas obras. Abraão não foi justificado pelo que ele fez, não. A Escritura diz que Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça. E Davi também diz no Salmo que é bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Paulo argumenta no capítulo 4 e diz: olha, o Antigo Testamento testemunha que ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Ele coloca todos os seres humanos na perspectiva de estarem debaixo da ira, da fúria de Deus, e diz: olha, pelas obras nenhum de vocês conseguem. Pela obra nenhum de vocês vai chegar diante de Deus justificado. Somente pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Aí no capítulo 5 de Romanos, ele começa a mostrar que essa justificação, através do sacrifício de Cristo, traz muitos benefícios para nós, traz coisas maravilhosas. Principalmente a paz com Deus. Ele diz: olha, agora justificados diante de Deus, nós temos paz com Ele, nós temos acesso a Ele. Antes nós éramos inimigos, capítulo 1, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora nós temos paz com Deus, nós estamos novamente unidos a Deus, e não há mais nada que nos impeça de nos achegarmos a Ele, nós temos acesso para nos relacionarmos com Ele. Nós agora, através do sacrifício de Cristo, da justificação em Cristo, podemos nos achegar a Deus e não estamos mais debaixo da ira dele, como ele descreveu no capítulo 1. Uma das implicações maravilhosas dessa verdade é que nós não somos mais escravos do pecado, Paulo diz no capítulo 6. Nós não somos mais o tempo todo atormentados, nós não somos mais dominados. O pecado não é mais o Senhor que cruelmente nos domina, que nos controla, não. Nós agora somos guiados pelo Espírito, como ele vai dizer mais na frente no capítulo 8, e nós já morremos para o pecado, então não podemos mais viver de acordo com ele. Nós vivemos agora, o nosso corpo agora é usado para a santidade, para a santificação, para uma vida pura diante de Deus. No capítulo 7, ele continua na perspectiva de mostrar que a lei é incapaz de salvar alguém. Ele mostra que a lei, ela não consegue nos colocar diante de Deus justificados. Aqueles que tentam ser justificados pela lei vão se encontrar perdidos, desesperados, totalmente incapazes de conseguir isso. O pecado, ele neutraliza nossas ações, ele neutraliza nossas tentativas de obedecer à lei, porque nós não alcançamos o padrão de Deus. E ele usa o exemplo dos judeus que tentavam se apegar à lei, que tentavam fazer o bem, mas encontravam a lei do seu pecado dentro de si, que mostrava que eles não conseguiam fazer isso. E eles se pegavam totalmente desesperados, tentando guardar a lei, mas não conseguiam. E o capítulo 8, que é onde a gente vai meditar no finalzinho, na primeira parte dele, ele fala muito sobre o Espírito Santo. O judeu não consegue, através da lei, ele não consegue se aproximar de Deus, ele não consegue viver para agradar a Deus, ele tenta, mas a lei do pecado dele não permite que ele faça isso. E como é que nós podemos fazer isso? Através do Espírito Santo. O Espírito é aquele que habita em nós, que nos guia a uma vida que agrada a Deus. É basicamente essa a construção desses 8 primeiros capítulos de Romanos. E aí, após ele lidar com todos esses assuntos,
o ser humano debaixo da ira de Deus, o judeu, o gentio, todos sem argumentos diante de Deus, a única forma de ser salvo sendo através da justificação na fé, no sacrifício de Cristo. E aí ele aponta para o Espírito Santo como aquele que vai ser quem vai nos fazer viver uma vida que agrada a Deus. Ele chega no capítulo 8, no finalzinho, nos versículos 31 a 39, para fechar essa questão, para definir essa questão, para encerrar qualquer dúvida que possa estar ainda. Ele quer que os seus leitores estejam plenamente convencidos da segurança que é essa justificação. Ele quer que seus leitores estejam convencidos plenamente de que essas verdades que passou são fiéis e que eles devem se abraçar plenamente a elas, de tal forma que eles não devem temer de maneira alguma. A gente vai ler agora versículos de 31 a 39 e mostrar como Paulo chega a esse clímax, fechando toda a construção que ele tem feito nos capítulos de 1 a 8. NA, viu? NA. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 8, do 31 ao 39. Vai dizer assim a palavra de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, amado, querido, nós queremos te exaltar nessa noite, nós queremos bendizer o teu nome por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nesse momento, Deus, nós estamos diante da tua palavra. Lida. E nós queremos que o Senhor possa falar de forma grandiosa ao nosso coração. Por favor, Deus, esteja conosco. Faz com que o teu povo acolha a tua palavra, Deus. Me usa nessa noite como instrumento em tuas mãos. Eu sou um vaso de barro que carrego esse tesouro, ó Deus, que é a tua palavra, que o Senhor possa me usar de forma grandiosa, poderosa, para abençoar a tua igreja, a tua noiva, o teu povo. Que somente o Senhor seja exaltado, engrandecido e celebrado nessa noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pensei que era só o Guilherme, mas eu também, esse negócio no microfone, né? Impressionante. Queridos, você percebe que a conexão entre o contexto que eu apresentei e o versículo 31 já surge de imediato. Olha o versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? De uma maneira mais próxima, nós poderemos relacionar isso com esse parágrafo anterior, que é aquele que a Deide incluiu na leitura dela, no versículo 28 a 30. De forma mais próxima, poderíamos relacionar apenas com isso. Mas, de uma forma mais geral, eu acredito que o versículo 31, ele se conecta a todos os outros capítulos anteriores, certo? Desde o início, que diremos então à vista dessas coisas? É todas essas coisas que ele já falou no capítulo de 1 a 8. Então, Paulo, depois de forma maravilhosa descrever essas verdades que eu passei para os irmãos, ele lança a pergunta: o que nós diremos diante de tudo isso? Ou o que nós faremos? Qual a nossa reação? Qual a nossa postura? Como nós vamos lidar com tudo que eu falei agora? Como nós vamos abraçar todas essas verdades preciosas? Qual vai ser a nossa reação diante de coisas tão grandiosas quanto essas que nós acabamos de estudar? E esse parágrafo que a gente está meditando, 31 e 39, você vai perceber que ele é um pouco incomum, porque ele é cheio de perguntas, né? Várias perguntas retóricas. Esse é um recurso literário que Paulo usa algumas vezes, capítulo 6, em outras vezes em Romanos, usa em muitos momentos,
comum a Paulo, é um recurso literário muito comum. No nosso próprio contexto, a gente pode usar também alguns textos, chamado diatribe. O autor do que ele está escrevendo, ele cria um personagem imaginário em que ele poderia estar debatendo com ele e levantando oposição ao que ele está dizendo. Então, ele no discurso dele, ele levanta perguntas que um opositor poderia levantar para questioná-lo, né? Então, Paulo usa uma série de perguntas aqui para apresentar com mais profundidade aquilo que ele está ensinando. E esse texto é marcado por essas perguntas. Então, ele já começa usando perguntas para nos ensinar. E ele diz o que nós vamos fazer, o que nós vamos dizer diante de tantas coisas. O principal ponto nessa passagem, como eu falei, é Paulo testificar e convencer-nos de forma definitiva de tudo que ele já nos ensinou. E aí, esse texto fala muito sobre a nossa segurança. A segurança que nós devemos ter diante de todas essas verdades que ele já nos passou. E eu creio que aqui nós temos 6 verdades, 6 declarações, através das perguntas, que comprovam a segurança que nós cristãos devemos ter da nossa salvação em Cristo. 6 verdades que testificam que nós estamos plenamente seguros e firmes em Jesus, de tal forma que nada pode nos separar dele. Paulo aqui ensina a mesma doutrina que Jesus ensinou quando disse que ninguém poderia arrebatar nenhuma ovelha da mão de seu pai. E ele faz isso de uma forma maravilhosa. E vamos ver 6 declarações, 6 verdades que comprovam que nós estamos plenamente seguros em Jesus. Diante dessa verdade maravilhosa sobre justificação, Paulo lança 6 argumentos para fechar o caixão aqui, de uma maneira tradicional de dizer, e encerrar a questão de forma absolutamente clara, certo? A gente já viu a pergunta inicial dele. A segunda pergunta que ele faz, ainda no versículo 31, é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma frase que vira aquele bordão, né, que o pessoal bota atrás do caminhão, atrás do carro, né, porque é muito comum o pessoal usar, né? Se Deus é por nós... E aí todo mundo usa, né? À vontade. O pessoal não sabe nem de onde vem. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante, o Dr. Nicodemos, eu tenho um livrinho dele, que o título é assim: e se Deus for contra nós? Porque talvez algumas pessoas usam essa frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não tem nem consciência do contexto em que isso está inserido. Então, o que é Deus ser por nós aqui nesse contexto? Deus ser por nós é Deus nos declarar justos diante dele, através da fé no sacrifício de Cristo. Deus estar por nós é o fato de que nós não somos mais inimigos, nós não estamos mais alheios, distantes de Deus, mas fomos aproximados por meio do sangue de Jesus. Então, Deus estar por nós é a nova perspectiva em que nós vivemos, de agora sermos não mais inimigos, mas amigos de Deus, de vivermos em paz com Deus. Então não é qualquer pessoa que pode sair dizendo isso por aí, certo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não importa. Calma, será que você entende de onde é que vem isso? De onde é que vem essa frase? Aqueles que são justificados em Jesus são esses que Deus é por eles, e não qualquer pessoa. Mas enfim, a pergunta de Paulo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como isso pode nos dar segurança? Paulo está dizendo, olha, eu apresentei aqui a doutrina da justificação pela fé, e eu mostrei para vocês que vocês não são mais inimigos de Deus, não vivem mais alheios, alienados, distantes dele, vocês não são mais inimigos. Vocês agora vivem uma nova vida no ministério do Espírito, não são mais escravos do pecado, vocês vivem uma nova realidade. Então, se Deus, nesse sentido, nessa nova posição, nessa nova vida que nós vivemos, se Ele é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta retórica de Paulo, que é carregada de informação, não significa que nós não vamos ter pessoas ou inimigos que são contra nós. Certo? Entenda, aqui não é a exclusão da possibilidade de termos inimigos. Ele não está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não tem ninguém que é contra nós. Todo mundo está do nosso lado, todo mundo é a nosso favor, está todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, está todo mundo aqui. Não.
Não é isso. Se Deus é por nós, ainda que haja alguém que for contra nós, é irrelevante. Não vai conseguir bater de frente, porque Deus está por nós. Não importa quantos inimigos surjam, não importa quantos adversários se coloquem contra nós, não importa se Satanás, os seus anjos, se o mundo, o diabo se coloque contra nós, não vão conseguir lidar com o nosso Deus, porque Ele é por nós. Não importa o sofrimento que a gente vai lidar, quando a gente vai ver ainda no decorrer da passagem, não importa quantos inimigos, não importa o poder dos inimigos, não importa a maldade dos inimigos, Deus é por nós. E dessa forma, torna-se irrelevante quem vai ser contra nós. É aquele momento em que a gente não tem por que temer, a nossa salvação está garantida, ainda que tenhamos muitos inimigos, ainda que tenhamos muitos adversários, porque nós estamos do lado mais forte. Nós estamos com o Senhor. Ainda que o mundo inteiro esteja contra nós, nós estamos seguros nele. A nossa salvação, a nossa justificação, a nossa garantia se sustenta pelo fato de que Deus está por nós. E aí, não importa quem está contra nós, não importa quem vai contra nós. A primeira verdade que garante a nossa segurança eterna, a nossa justificação diante de Deus, é o fato de que os inimigos que surjam para nos abater, eles vão dar de frente com um Deus que é maior que qualquer eles, que é maior que nós, e não vão poder nos afligir de maneira alguma, certo? Então, a primeira declaração de garantia da nossa salvação é o fato de que os adversários, eles não nos oferecem qualquer perigo, porque Deus é por nós. Deus está ao nosso lado. Essa é a primeira declaração, a primeira verdade que garante a nossa salvação. Segunda, e essa aqui é muito, muito importante. Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é um texto tão rico, meus irmãos, tão belo, que eu acredito que às vezes, talvez, muitos de nós passam por ele sem perceber a profundidade do que está sendo dito aqui. Paulo, ele diz isso, olha, se Deus, ele não poupou o seu próprio filho, e ele entregou esse filho para nós, por nós, se ele sacrificou esse filho por nós, será que tem alguma outra coisa menor que isso que ele fez, que ele não vai nos dar? Será que tem alguma bênção? Será que tem algo que nós necessitamos, que Deus vai nos privar de ter, sendo que ele já nos deu o seu próprio filho? Nós, às vezes, tememos perder coisas, nós tememos perder pessoas, nós tememos perder status, nós tememos perder o trabalho, tememos perder a nossa vida, e nós, muitas vezes, quando perdemos algo dessa natureza, um bem, um trabalho, uma pessoa, nós, muitas vezes, questionamos a Deus, e nós tentamos confrontar a Deus porque Ele tirou isso de nós. E nós nos pegamos muitas vezes angustiados e desesperados porque Deus tirou alguma coisa de nós. E nós, parece que muitas vezes isso era o que sustentava nossas vidas. Mas esse versículo fala algo que bate diretamente nisso. Esse versículo está dizendo que não tem nada no mundo que seja mais importante do que o que Deus já nos deu. O maior presente, o maior bem, a coisa mais suprema, a primazia de todas as coisas, nos foi dada em Jesus. Deus não poupou o seu Filho e entregou ele por nós. Por que nós poderíamos tentar achar que Deus vai nos privar de algo que nós necessitamos? Ou porque nós reclamamos de Deus quando Deus tira algo de nós, sendo que Ele já nos deu o que era mais importante, o mais valioso, mais supremo. Na argumentação de Paulo, a lógica é essa. Meu querido,
Você não tem que ter medo, você não tem que estar inseguro, você não tem que se desesperar, porque Deus ele já te deu o Filho dele, o bem mais precioso dele, aquilo que era mais grandioso, mais valioso, o qual ele mais amava, ele sacrificou esse Filho por você. Então não tem nada mais que Deus possa fazer além disso para provar que ele te ama, porque ele já te deu a coisa mais grandiosa, mais especial que ele poderia dar. Isso é importante para muitos momentos das nossas vidas. Porque nós perdemos coisas, como eu disse, nós perdemos pessoas. Nós perdemos condições que nós achávamos mais vantajosas. E muitas vezes essas coisas são tiradas de nós. E como eu disse, algumas vezes a gente talvez tente questionar a Deus. Talvez a gente tente colocar Deus na parede em relação a isso. Eu penso que aqui viajando, né? Algumas pessoas talvez chegassem diante de Deus um dia e encontrassem a Deus, chegariam para poder conversar com Deus e diriam: Senhor, durante a minha vida eu tinha um filho, o Senhor tirou esse filho de mim. Senhor, eu queria andar, mas eu fiquei tetraplégico e não pude andar porque o Senhor tirou isso de mim. Senhor, eu tinha uma boa condição financeira e o Senhor tirou isso de mim. Eu tinha tal e tal coisa, mas o Senhor tirou isso de mim. E Deus chamaria essa pessoa para cá: vem cá, eu entendo o seu sofrimento, mas eu te dei meu filho. Eu tirei coisas de você, mas eu te dei meu filho. Isso é maior do que qualquer coisa. Isso deve nos consolar. Por mais que as perdas sejam realmente sérias, duras, Deus nos deu Jesus, e esse era o maior presente que nós poderíamos querer esperar. Não tem nada que possa se comparar com isso. Nós podemos estar seguros de que todas as bênçãos celestiais, toda a nossa herança celestial, tudo isso está garantido, porque o mais importante é Jesus, e Ele nos deu Jesus. Então o pacote vem completo, com todas as bênçãos que nós devemos esperar. Tudo vem junto, porque o maior foi dado, que é Jesus. Então não se preocupe com o que é de menor importância, porque vem também. Aquele que não poupou o seu filho e entregou por nós, Ele não vai nos deixar de nos dar as bênçãos celestiais que complementam isso. Então, a segunda declaração que traz segurança para nós, para a nossa caminhada, para a nossa salvação, para estarmos seguros em Deus, é essa. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu aquilo que Ele mais ama. Ele sacrificou isso por nós. E isso mostra o seu amor e mostra que nós estamos seguros nele, porque o que havia de mais precioso Ele já nos deu. Terceira declaração, terceiro argumento de Paulo sobre a segurança cristã, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A terceira maneira de Deus mostrar para nós que nós estamos seguros nele é o fato de que é Ele quem nos justifica. E Paulo pergunta: olha, quem vai tentar acusar um eleito de Deus? E ele já responde para fechar a questão: é Deus quem justifica esse eleito. Aquele que é o ofendido, aquele que é o juiz supremo, aquele que poderia exigir que fôssemos punidos, que fôssemos julgados, que fôssemos massacrados pelo nosso pecado, esse que é o principal, que sofre a ofensa, Ele nos justificou. Ele nos declarou justos diante dele mesmo. Ele perdoou as nossas ofensas, Ele perdoou os nossos pecados. Sendo assim, quem vai nos acusar? Quem vai levantar um questionamento diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho que punir ele aí, Senhor, eu tenho que sofrer ele aí? Já foi justificado, nós fomos justificados. Nós temos paz com Deus, nós podemos nos achegar a Deus, nós estamos limpos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então a terceira declaração, a terceira verdade que garante a nossa segurança é: o próprio Deus nos declarou inocentes, nos declarou justos diante dele, através dos méritos de Jesus. Então, não há qualquer acusação que possa ser sustentada no sentido aqui da nossa salvação, certo? Não vá cometer algum crime achando que você já está justificado, não vai pagar. Se você cometer algum crime, você vai pagar. Mas diante de Deus, a nossa salvação está plenamente garantida
porque a justificação já foi realizada. Como o versículo 30 diz, ele já nos justificou. Quarta verdade sobre a nossa segurança, a nossa salvação. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, versículo 33, ele perguntou, quem poderia nos acusar? E já fechou a questão dizendo, olha, eles já são justificados diante de Deus. Versículo 34, alguém pode tentar os condenar? Ele diz, olha, Jesus morreu por eles, Jesus ressuscitou, ele está à direita de Deus, e aqui o mais importante, Jesus intercede por nós. O apóstolo João escreve isso na sua primeira carta, dizendo que nós temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus, que intercede por nós, e aqui Paulo retoma também esse assunto, dizendo, olha, esse Jesus, ele morreu por essas pessoas. Jesus, ele ressuscitou para a salvação dessas pessoas. Ele está diante de Deus e ele intercede, ele intervém, ele advoga em favor dessas pessoas de tal forma que o versículo 1 do capítulo 8 diz, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que antes tinham na plaquinha da sua vida escrito condenado, agora diz justificado. Não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma punição. Cristo Jesus, ele garantiu pela sua morte e sua ressurreição, e ele ainda confirma pela sua intercessão diante de Deus, que nós não somos culpados. Nós estamos limpos. A nossa ficha consta, Filho de Deus, justificado. Não há ninguém que possa nos condenar. Não há ninguém que possa nos acusar. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Quinta declaração e argumento em favor da nossa segurança. Versículo 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo continua usando o seu recurso literário de fazer perguntas, e ele diz, olha, eu já declarei aqui que eles estão justificados diante de Deus. Não há ninguém que possa acusar, não há ninguém que possa condenar. Mas talvez alguém diga, mas será que eles não podem ser separados do amor de Deus? Paulo diz, quem pode nos separar do amor de Deus? E ele vai citando tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Será que essas coisas podem nos tirar dessa posição a qual agora nós estamos? E nós enfrentamos muitos desses sofrimentos, alguns Paulo enfrentou todos esses, como ele diz em 2 Coríntios, e aí ele faz a citação do Salmo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A vida cristã, a vida de ovelha é uma vida de sofrimento, é uma vida de contínuo perigo de várias formas. Mas ele conclui o versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sofrimento, a angústia, o medo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nenhum sofrimento terreno, como ele coloca aqui, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso. Por mais que nós sejamos entregues à morte continuamente, isso não pode nos afastar do amor de Cristo. E em tudo isso, e em todas essas situações, quando nós passamos por ela, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós ainda triunfamos em todas essas situações que nós passamos. Então, o quinto argumento de Paulo para garantir nossa segurança é: nada aqui dessa terra, nenhum sofrimento aqui, nenhuma angústia, nenhum medo, nenhuma privação que você passar aqui, nada pode te separar do amor de Deus.
Nada disso pode tirar a posição em que você está justificado diante de Deus. Nada disso pode te distanciar desse amor ao qual você foi unido. E aí ele avança ainda mais, no versículo 38 e 39. Aqui ele falou de alguns perigos terrenos, podemos dizer. E aí no versículo 38 e 39 ele fecha a questão. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui saiu juntando tudo que ele poderia imaginar, o presente, o futuro, os principados, potestades, os demônios, todos os adversários, inimigos. E aí quando ele não tinha mais o que lembrar, ele disse, nem qualquer outra criatura que você possa imaginar, nem isso pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É importante a ênfase de Paulo, como ele começa o versículo 38, porque eu estou bem certo, eu estou convicto, eu tenho garantia total de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Essa posição de justificados diante de Deus, essa posição de ter paz com Deus, essa colocação em que Deus nos botou, ninguém pode nos tirar isso, nem nós mesmos com a nossa loucura, nos nossos momentos falhos, nem o mundo que tenta o tempo todo nos tragar, Satanás que tenta o tempo todo nos destruir. A nossa carne, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Olha só esses argumentos. Primeiro argumento de Paulo sobre a nossa segurança. Deus é por nós, então os inimigos, nenhum inimigo pode oferecer perigo à nossa salvação. Ele já nos deu o Cristo e essa é a maior bênção que ele poderia nos dar. Se ele deu o Cristo a alguém, não há nenhuma outra bênção que nós podemos esperar, uma bênção celestial, que não esteja inclusa nisso. Ele já nos deu Cristo e isso é o maior, é o mais importante, o mais valioso. Terceiro argumento. Já fomos justificados e assim nenhuma acusação pode ser sustentada contra nós. Cristo morreu, ressuscitou e intercede em nosso favor diante de Deus. Esse é o quarto argumento. Então ninguém pode nos condenar. Nenhum sofrimento ou privação terrenos aqui desse mundo pode nos afastar do amor de Deus. É o quinto argumento. E o sexto argumento, nem a morte ou os inimigos mais terríveis, os principados, os demônios, os poderes desse mundo, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando a gente olha para um texto desse tão forte, tão tremendo, tão profundo, a gente se pega maravilhado. E o meu objetivo nessa noite, espero que ele seja alcançado, é que o seu coração encontre consolo e descanso em Deus. Não é apenas que você entenda esses pontos, mas que diante dessas verdades que garantem a nossa salvação, você possa agradecer a Deus e dizer obrigado, porque a minha salvação não foi obra minha, não foi porque eu guardei a lei, não foi porque eu pude me apresentar limpo diante de Deus. Você foi justificado pela fé em Jesus. A salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus. Diante disso, você pode estar plenamente seguro, como esse texto disse, de que nada pode te separar de Cristo, nada pode te afastar dele, nada pode tirar o seu status de justo diante de Deus, nada pode tirar a sua condição de ter paz com Deus. A sua salvação está plenamente garantida, não por causa do que você fez, mas por causa do que Jesus fez e do que Deus fez, te declarando justo diante dele. A sua garantia, a garantia da sua salvação não é porque você é inteligente, sábio, por qualquer obra sua, mas essa garantia firme que deve estar no seu coração, como Paulo disse, eu estou bem certo, é por causa do que Jesus fez, da condição que Deus te colocou, não por causa dos seus méritos. Você não tem que viver atormentado, achando que você pode perder a sua salvação. Você não deve viver atormentado
com medo de Deus te abandonar. Você não deve viver atormentado, achando que se você falhar em algum momento, o Espírito Santo vai sair de você, porque nada disso é possível, porque você é justo diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Todos aqueles por quem Deus entregou o seu Filho, todos aqueles por quem Deus entregou o seu Filho, estão plenamente guardados nele e serão mantidos até o fim. Por mais que se levante todos esses inimigos que ele falou aqui, pode se levantar todos eles, mas nenhum vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa segurança é maravilhosa, meus irmãos. Algumas pessoas têm problema com essa doutrina, mas estão muito enganadas, porque essa é uma doutrina, das doutrinas mais claras do Novo Testamento, mais profundas, belas e que devem ser valorizadas, porque mostra o amor de Cristo por nós, o poder de Cristo por nós, em nosso favor, mesmo contra todos os inimigos e acusadores. Meu objetivo é que você saia com o coração nessa noite contente pelo que Deus fez por você. Meu objetivo é que você vá para casa se alegrando pela sua salvação, porque ela está garantida em Jesus. Que você saia daqui contente, porque o amor de Cristo não pode ser tirado do seu coração. Que você saia daqui saltando de alegria, porque até o fim você está guardado em Jesus. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. E que essa verdade sempre traga alegria e consolo ao seu coração. Amém? Vamos orar, agradecer. A gente só tem a agradecer mesmo nessa noite. E pedir que o Senhor nos faça mais conscientes dessa verdade tão preciosa. Ore a Deus e agradeça. Agradeça. Do início ao fim a obra é dele, a glória é dele, e o louvor deve ser dado somente a ele.